Nós estamos em Salgado Iguaçu, na usina hidrelétrica Sal de Santiago, e você vai conhecer comigo todo o processo da produção de energia elétrica. E quem irá nos acompanhar nessa visita será o Marcelo Schultz, que é gerente da Engie no Paraná. A Engie é a empresa que detém a concessão da usina e é uma das maiores geradoras de energia do mundo. No Brasil, é a maior geradora privada e possui participação de cerca de 6,2% do mercado. Sua capacidade instalada é de 7.868,1 megawatts, composta por 31 plantas operadas por ela, das quais 11 são hidrelétricas, como essa que visitaremos hoje. Nesse momento eu já estou aqui todo equipado com o meu colete, capacete, estou protegido para conhecer de fato o que faz o que gera energia para a gente aqui na usina. Aqui a gente tem o vertedouro, né, Marcelo? Sim, exato. Qual que é a real função do vertedouro? Bom, o vertedouro, né, ele tem a função, ele é composto por várias comportas, né, que são acionadas aí por esses dispositivos, esses cabos que vocês estão vendo. E as comportas, elas são abertas quando a gente tem, por exemplo, um excesso de água. Então a função do vertedor é controlar o nível do reservatório. Se a gente tem um excesso de chuva ou por algum motivo, né, tem mais água do que a capacidade do lago, do reservatório, então as comportas são abertas, né, e você controla o nível do lago. Nesse momento ainda nós não estamos falando de geração de energia, né, mas sim do controle seguro aqui do nível do lago. Tem muita gente que confunde, né, o vertedouro com a geração de energia em si. Passa pela ponte lá e diz, a usina não está funcionando, não está aberta as comportas. Mas na verdade a função dele é só para controlar, como você disse. Né? Exato. Essa imagem às vezes gera muita dúvida, até na televisão a gente vê, né, a usina batendo um recorde de geração e eles mostram o vertedouro ali passando água, né? Exato. Mas na realidade é o excesso de água que está passando ali, né? A gente vai conhecer daqui a pouquinho onde realmente a água que gera a energia que a gente usa está passando e como que acontece o processo. Tá, mas vamos lá, você me mostra, aqui não é exatamente o processo de produção de energia, né? Aqui a gente tem a barragem que faz a função de conter essa quantidade imensa de água que depois vai ser usado para produzir energia. Sim, aqui é onde tudo começa, né? Então, a usina hidrelétrica, ela nada mais faz do que transformar a energia da água, né, em energia elétrica. Então, para isso acontecer, o primeiro passo, você tem que ter uma barragem, né, que justamente faz a acumulação da água, né, e causa esse desnível que a gente vê aqui, né, o nível do lago e o nível do rio depois da usina, né? Esse desnível e a quantidade da água é o que que a gente usa para fazer a transformação de energia, né? No caso aqui, a nossa barragem de Sal de Santiago, ela tem 80 metros de altura, né? Para ter uma ideia aí, equivale a um prédio aí de quase 30 andares. Nossa. Né? E ela é toda construída aí de rocha, né, concreto e vários outros materiais altamente resistentes, né? Acho que é importante dizer que toda a barragem, desde o projeto dela, ela segue critérios de engenharia e normas nacionais e internacionais, né, bastante criteriosos, né? E desde a época de construção dela e agora na época de operação da usina, a usina tem quase 40 anos, né? A gente acompanha periodicamente, né, todos os instrumentos, tem acho que mais de uma centena de instrumentos instalados aqui na barragem, e a gente faz esse acompanhamento, faz essa inspeção frequente, periódica aqui para garantir, né, essa tranquilidade, essa segurança da barragem aí nesses 40 anos de operação da usina. Mas assim, me diga uma coisa, faz muito tempo que vocês não abrem essas comportas? É só realmente quando há necessidade de ter um excesso de chuva, um excesso de água chegando, né? Então, eu acredito que aqui tem 1 ano e meio aproximadamente que não é necessário né, abrir as comportas. Entendo. Ainda, então vocês estão conseguindo manter
sem abrir o nível da água necessário. Isso, vamos dizer, toda a água que está chegando aqui nesses últimos tempos está sendo usada para gerar energia. E existem também outras usinas atrás que também ajudam a controlar esse nível. E vocês também controlam para a usina que vem à frente, né? Sim, exato. No Rio Iguaçu a gente tem várias usinas, né, similares aqui a Salto Santiago. E também é interessante isso que você falou, até no caso de cheias, né, ou quando tem muitas chuvas, as usinas elas acabam cumprindo esse papel também voltado para amortecer, às vezes, uma cheia muito grande, né? Então, diminuindo aí um impacto ou um transtorno aí nas cidades que estão próximas, né? Então, existe uma coordenação entre as usinas, né? E isso é feito de maneira a amortecer aí uma eventual cheia ou uma chuva muito forte aí momentânea. E veja só, um dia antes de ser publicado essa matéria, as comportas foram abertas para manter o nível da água. E nós conseguimos registrar esse belo espetáculo. Depois de conhecer a barragem e o vertedouro, fomos para o outro lado, onde a água entra em contato com as turbinas. E o Marcelo explicou bem certinho como funciona todo o processo. A gente já entendeu o porquê da necessidade de armazenar a água, a gente entendeu a necessidade do porquê da grande estrutura que é a barragem, e agora a gente vai entender um pouquinho como é que funciona a geração de energia, né? Por que desses canos, digamos assim, que tem aqui quem está mais visível? Bom, vamos lá. Então, né, lá em cima é onde a gente filmou o lago, né, onde está o nosso armazenamento de água, né? Então, essa água lá, ela é trazida aqui para esses grandes canos que a gente chama de conduto forçado, né? Então, a água passa por dentro desse conduto forçado e é levada lá para dentro da usina, né, onde está instalado, aí, no caso, o conjunto da turbina com o gerador, né? Então, a energia, vamos dizer, que essa água adquire, né, ao descer pelos condutos, né, quando ela chega na turbina, né, essa força da água, ela bate nas pás da turbina e provoca o giro da turbina, né, transforma essa energia da água em uma energia mecânica rotativa, né. Essa energia, ela vai para o gerador, que está acoplado na turbina, e aí, através de um campo eletromagnético, no gerador, ocorre a transformação da energia elétrica, né? Essa energia elétrica, então, depois do gerador, ela sai por aqueles cabos que nós estamos vendo lá, né? Ela vem através do cabo para no caso aqui nós temos uma subestação que fica aqui do lado, né? E nessa subestação é interligado a usina de Salto Santiago, né? Com várias linhas de transmissão que elas interligam praticamente o Brasil inteiro, né? Com outras usinas, né? E também, né, com os consumidores aí, né? Então é assim que essa energia ela sai aqui da usina e ela é espalhada aí, né, por várias regiões do Brasil, juntamente com outras usinas, e aí vai alimentar aí a casa, o comércio e a indústria aí de todos nós, né? Para o pessoal de casa ter uma noção, qual que é o fluxo, mais ou menos, de água que passa por aqui para gerar energia? Bom, para a gente ter uma ideia de grandeza, nós estamos aqui no Rio Iguaçu, imagina uns 200, 300 quilômetros de Foz do Iguaçu, né? Esse rio aqui é o mesmo rio das Cataratas do Iguaçu, né? Então, com exceção de alguns afluentes que tem no caminho daqui até lá, praticamente a água que está passando aqui na usina é a água que a gente vê lá nas Cataratas do Iguaçu. O lugar aqui é incrível. Tudo é muito grande. Não tem como não se sentir pequeno diante desta bela obra da engenharia.
turbina. Sim, essa turbina especificamente é a turbina original, né? Ela estava instalada na usina, agora num processo recente de modernização ela foi desativada e foram instaladas turbinas novas, né? Mais modernas. Mas é um bom exemplo para a gente entender um pouquinho do funcionamento, né? Então, essa peça, né, a turbina que recebe a água que vem lá dos condutos, né, e a pressão da água aí nas pás da turbina provoca a rotação dela, né, provoca o giro, né, e aqui não é o caso, né, mas lá dentro da usina, acima desse eixo é onde está acoplado o gerador, que daí ocorre a transformação aí da energia. Que material que é feito? Essa turbina é uma liga de aço, né, no caso ela aqui tem praticamente aí 150 toneladas essa Nossa, peça aqui. 150 toneladas essa peça. Eu só imagino o tamanho do torno para fazer essa peça, né, cara? Eu já tive o privilégio de conhecer um e é grande. Conheceu? É grande. Nossa Senhora. Deve ser muito grande mesmo, né? Para fundir, porque ela aparenta ser basicamente uma peça única ou ela é soldada em algum outro pedaço? Tem ambos os tipos. Tem algumas que são fundidas inteiras e depois usinadas. Tem algumas que elas são fundidas em peças, né? As pás são separadas do cubo e aí depois elas são soldadas e usinadas. Mas ela sempre tem uma usinagem final com ela completinha, né? Depois que nós aprendemos todo o processo, entramos dentro da usina, onde podemos olhar onde se juntam as peças turbina e gerador. Toda a estrutura montada para que esse lugar possa trabalhar e gerar energia para aproximadamente 6 milhões de pessoas. E é exatamente embaixo destas tampas brancas que fica o conjunto da turbina e o gerador. E nessa mesma sala ficam duas grandes ferramentas, uma espécie de guincho, que juntas podem carregar cerca de 400 toneladas. E segundo Marcelo, existem peças aí dentro que podem chegar a este peso. O Marcelo explicou pra gente como que funciona tudo, onde entra a água, como gera energia. Eu queria mostrar para vocês aqui aonde sai a água. Olha o que acontece com a água. A força que ela levanta depois de girar a turbina e gerar energia. Agora, depois a gente vê todo como é feito, como é produzida a energia, a gente vai dar uma olhadinha como que eles controlam essa produção. Bom, aqui é o que a gente chama a sala de controle da usina, né? Então, é como se fosse o coração ou o cérebro da usina aqui, né? Todas as informações, todos os sensores, todos os monitoramentos, as imagens que a gente tem da usina são trazidas para cá, né? E o pessoal, os profissionais que a gente tem da operação, eles monitoram e eles controlam todos esses parâmetros, né? Então, tudo que acontece dentro da usina, o pessoal aqui tem conhecimento, né? E faz o dia a dia acontecer aqui, né? Se eu precisar ligar ou desligar, eu faço tudo aqui. Não tem Sim, nada. essa é uma usina, né? Apesar dela ter 40 anos, né? Agora, recentemente, nos últimos anos, ela foi inteirinha modernizada. Então, os equipamentos, todos que tem aqui na usina, são de última geração, né? Digitais. Então, o pessoal hoje consegue praticamente todos os comandos, todo o controle da usina, fazer a partir dessa sala. Eu vi uma imagem aqui que a gente tem uma espécie de régua. Aqui a gente eles têm o controle até do nível da água daqui, né? Sim, embora a gente tenha o controle do nível do reservatório também no sistema, no nosso sistema digital aqui de controle da usina, mas a gente gosta também de ter o visual, né? Então é como se fosse uma redundância aí, né? Se tem alguma dúvida ali, pode esclarecer aqui ou vice-versa, né? Você tem as duas ferramentas, né? Assim como tem ali do lado, ele pode, né? Tem uma boa quantidade de câmeras aí em toda a usina. Entendo. Esse sistema não é brasileiro, não é feito no Brasil, o software? Esse sistema ele tem uma parte
internacional, né, a empresa que fornece ele, é uma empresa mundial, aí, atende também outras usinas em outros países, mas ele tem também um desenvolvimento, uma parte dele é desenvolvida no Brasil, né, para as características aqui do nosso país, e também, né, cada sistema desse em cada usina tem a particularidade da sua usina, então ele é desenhado para atender exatamente a necessidade que a gente tem aqui. Então, o que a gente está vendo aqui, né, nessas telas, né, elas são representações ali, né, cada linha, por exemplo, de uma tela ali é o que está acontecendo dentro da usina, uma bomba que entrou em funcionamento ou que foi desligada, por exemplo, um ventilador, uma mudança da geração na usina, tudo vai sendo descrito ali. A gente tem também, né, esquemas elétricos, né, que representam, todos os equipamentos que estão lá embaixo são representados através de esquemas elétricos ou hidráulicos do que está acontecendo lá embaixo. Então aqui, é lógico que através de uma tradução, né, de imagens para desenhos técnicos, né, esquemas técnicos, o pessoal consegue, né, bater no olho aqui, identificar o que está acontecendo, né, e assim acompanhar e tomar as decisões do processo de geração. Aqui vocês têm controle desde sistemas eletrônicos como os hidráulicos, no caso. Então, se vocês precisarem, se tiver com uma quantidade grande de água lá, você precisar abrir, é por aqui que eles vão abrir? A gente pode abrir o vertedouro, né, as comportas lá do vertedouro daqui da sala de controle, né? Não só abrir, como fechar, controlar a vazão que está passando ali pelo vertedouro. Assim como iniciar uma geração de energia, aumentar a geração, diminuir, tudo é feito por aqui. Entendo. E por um caso hipotético de um problema técnico que possa gerar problemas maiores, também é daqui que é controlado? Também é aqui que é gerado? Isso. Qualquer coisa que acontece na usina gera eventos aqui na sala de controle, né? Podem ser eventos normais, né? Ou pode ser eventos de repente, um problema, uma falha, né? O pessoal detecta aqui, analisa o que acontece e toma uma decisão. Pode ser trocar um equipamento, deixa aquele ali e inicia outro. Pode ser acionada aí a nossa equipe de manutenção elétrica, mecânica, né, ou civil, e eles vão até o local aí fazer o reparo. Talvez você olhando aqui no nosso vídeo não dê para perceber o tamanho que é essa obra de engenharia humana. O que é essa estrutura de concreto que gera energia para mais de 6 milhões de pessoas. Mas se você puder ter a oportunidade de conhecer, venha aqui ver, porque é sensacional.